Eu vou com ele até o final do mês. Depois, nos primeiros 15 dias de janeiro, eu não vou estar com vocês. Vamos descansar um pouquinho a mente. No início de janeiro, nós planejamos ter o pastor Bruno conosco. Então, vocês vão ouvir um pouco ele nos primeiros cultos do ano. Depois, eu creio que haverá um revezamento entre o pastor Rômulo, o pastor Everton, os pastores daqui, até o meio do mês. Então, no meio do mês, nós vamos receber alguns irmãos norte-americanos do CWE e alguns jovens lá de Ribeirão. Então, ontem foi a última reunião dos jovens do ano, e os jovens retomam dia 18 de janeiro, quando nós tivermos aqui os irmãos de Ribeirão conosco. Eu creio que vai vir em torno de 15 jovens lá de Ribeirão, final da segunda semana de janeiro. Então, ali nós vamos ter a presença. Então, nós não vamos, ou melhor, nós vamos nas primeiras semanas, talvez nas 2 primeiras semanas de janeiro, resumir, vamos ter a escola dominical e não o culto da manhã, apenas a escola dominical, ou um culto apenas, não é? E depois nós retomamos em outro assunto a partir do meio de janeiro. Nós lemos o Salmo 42 no início do culto, eu peço que você abra a sua Bíblia nele. Eu quero tratar no assunto citado no Salmo 42, e nós vamos nos ater principalmente aos versos 5 e 11. Se você pode acompanhar comigo. O verso 5 diz: Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O verso 11, ele é semelhante e diz: Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. O Salmo 42, talvez seja o salmo mais conhecido, e um autor do século passado deu um título a ele. Eu não sei se o título é plenamente adequado, mas ele reflete muito do que o Salmo 42 quer dizer. Ele disse que o Salmo 42 é um salmo que trata de depressão espiritual. Nessa expressão mesmo, depressão espiritual. Que, como nós entendemos, vamos separar os termos. Depressão, na forma mais simples de ser compreendida, agora depressão de qualquer forma, não só espiritual, mas estou tratando do termo. É a diminuição, ou seja, como que você diagnostica depressão, por exemplo. É a diminuição ou a cessação das nossas atividades. Então, o primeiro sintoma de depressão é que você diminui as suas atividades, às vezes ao mínimo, ou, em alguns casos, cessa completamente. Então, quando vai se dar um diagnóstico de depressão, se observa vamos dizer, essa questão presente. A pessoa vai diminuindo as suas atividades, vai resumindo as suas atividades, até que chegue um ponto extremo, onde ela busca não ter atividade nenhuma. Ela ficar numa cama ou deitada o dia todo, sem realizar nenhuma outra atividade, a não ser aquelas absolutamente necessárias à subsistência. Então, se você observa a depressão desse aspecto, a partir desse ponto, e daí, claro, não vou simplificar tanto, a partir desse ponto vem todo o restante que é colocado sobre isso. De certa forma, quando nós falamos, e o autor que citei, Martin Lloyd Jones, ele deu esse título, ele escreveu um livro sobre isso, você pode procurar em sebos ou até mesmo na internet. É Depressão Espiritual, exatamente esse o título, e ele vai trabalhar com esse salmo também. E é Martin Lloyd Jones, eu creio que é a PES, que lançou esse livro, ou a Fiel, uma das duas editoras. Mas você pode procurar esse livro e comprá-lo, Depressão Espiritual, Martin Lloyd Jones, um livro muito interessante sobre esse tema. Eu vou tratar de alguns pontos que Martin Lloyd Jones trata e de outras coisas que nós queremos ver. Então, quando se adequa essa questão da depressão, a questão espiritual, nós estamos seguindo o mesmo rumo. O que seria a questão de uma depressão espiritual? Você vai cessando, diminuindo
e cessando todas as suas atividades, seus exercícios espirituais, por razões que nós vamos tratar durante esse mês. Algumas delas nós podemos citar, dentro disso, o abatimento, não é? Quando nós estamos abatidos por alguma razão, o desânimo, por diversas questões que se abatem sobre a vida, a tristeza prolongada, por questões que estão presentes na nossa vida, a perplexidade diante de certas circunstâncias, o lamento constante. Eu vou tratar de diversos personagens bíblicos. Quando a gente fala, por exemplo, de um lamento constante, qual personagem bíblico você lembra? Jeremias. As emoções fora de controle. No início do seu treinamento com Cristo, Pedro era muito assim, não é? As emoções, ela estava tão à flor da pele, que as explosões emocionais de Pedro eram constantes. E isso é uma dificuldade que nós enfrentamos também. A própria ansiedade, vista em diversos personagens bíblicos. A preocupação constante, ou seja, a preocupação constante ela pode ser qualificada quando realmente uma questão literalmente não sai da sua mente. Você está preocupado com aquilo e ao invés de resolvê-lo, ela se torna uma fonte de preocupação. Até mesmo a perda de apetite, nós vamos ver isso em algum personagem, e principalmente, talvez, a maior das questões, e que sempre se demonstra nesses casos, tanto clínica quanto espiritualmente, o isolamento. Nós temos que partir do ponto onde nós precisamos reconhecer que o isolamento nunca é bom, certo? Isolamento e silêncio precisam ser tomados com muito cuidado. Muito cuidado. O Provérbios vai dizer que aquele que se isola, ele se levanta contra toda sabedoria. Ou seja, se isolar nunca é sábio. Assim que Provérbios vai olhar para isso. E hoje, por exemplo, dentro das questões mentais, o isolamento é um grande problema. E o problema do isolamento é que ele é invisível. Não é? Você não percebe, se você não tem um contato muito presente com a pessoa, que ela está se isolando. Mas o isolamento, por exemplo, nós vamos tocar na questão de Elias. Diante da perplexidade, diante dos fatos que aconteceram, Elias se isola na caverna. E Deus precisa tirar ele lá de dentro. Literalmente. Você lembra dessa narrativa? O isolamento de Elias. E isso é uma questão. Eu sei que há diversas causas para tudo isso. O nosso próprio temperamento, nem todos nós somos pessoas extremamente sociais. Alguns de nós são mais de ficar na sua, vamos usar a expressão assim, não é? Às vezes, as nossas condições físicas nos levam a isso. Você já percebeu isso? Às vezes, a pessoa não se isola por algum problema emocional ou espiritual, mas pelas suas condições físicas. Simplesmente. Às vezes, são a reação a acontecimentos que se deram. Elias foi o exemplo, e eu vou tocar muito nele. Elias foi um exemplo de reação errada. A maior vitória da vida, a vitória contra os profetas de Baal, a ameaça de Jezabel e a reação errada de Elias. Diante de uma ameaça, ele venceu 450 homens. E diante da ameaça de uma mulher, ele tem uma reação completamente errada, ele se isola, ele se esconde. E talvez a principal delas, dentro das questões espirituais, que é o caso onde leva e produz maior abatimento, desânimo e tristeza para nós, que é a incredulidade. Nosso maior problema, dentro das questões que envolvem o abatimento espiritual, é a incredulidade. Nós somos incrédulos diante de certas circunstâncias. E o primeiro ponto que eu vou tocar hoje
é que o abatimento da nossa alma pode ser causada pela superficialidade do nosso conhecimento de Deus. Nós levamos uma vida espiritual tão supérflua que quando a tempestade chega, nós nos abatemos. Nós vivemos uma vida de oração tão supérflua, uma vida de meditação na Bíblia tão supérflua, uma vida de serviço ao Senhor tão supérflua, tão na superfície, tão leve, que quando chegam as dificuldades nós sucumbimos. Agora deixa eu fazer um adendo aqui. Não foi uma vez apenas que eu tratei disso, mas mais de uma vez em aconselhamento pastoral, de a pessoa chegar em mim e dizer que ela está absolutamente desanimada quanto às coisas de Deus. O desânimo, o abatimento, não há desejo nenhum de vir à igreja, não há desejo nenhum de comunhão. Olha, para mim é cansativo ir na igreja, e quando a pessoa usa a palavra cansativo, já liga uma anteninha aqui, né? Ela está usando a palavra cansativo. Já, desse lado de cá, já surge um questionamento para mim. E que é tão difícil orar, e que é tão difícil ler a Bíblia, e não foram uma nem duas vezes que um exame muito simples demonstrou que não havia nada de espiritual nisso. Você já teve anemia? Como que a gente fica quando tem anemia? Fraco, o que mais? Desanimado, sem disposição. Foi um simples exame. Olha, procura um médico, procura um laboratório, faz um exame de anemia. Fez o exame, estava com anemia por alguma questão que precisa ser investigada, mas não tinha nada de espiritual. Era apenas físico. Só isso. A pessoa levou como espiritual uma questão meramente física. E durante esse estudo a gente vai tratar disso também, porque não é incomum que nós façamos essa confusão. Eu estou tão desanimado espiritualmente, quando na realidade o problema é físico. É difícil levantar de manhã e ir para qualquer lugar se você não tem força. É difícil levantar de manhã e fazer qualquer coisa se você não tem força. E nem dá para, e é absolutamente uma falta de amor chegar em tal pessoa e dizer, mas você está desanimado espiritualmente. Não. Está enferma fisicamente. E precisa tratar primeiro do corpo, para que a alma então se restabeleça. Então eu fiz esse adendo, porque em meio às questões que nós vamos dizer, nós vamos levar sempre em conta isso. Não dá para exigir ânimo de quem está doente. Não dá para exigir força de quem está fraco fisicamente. Nós temos que cuidar tanto da alma, como temos que ter cuidado com o corpo também. Então, esteja atento a isso. Há uma expressão, psicossomático, que demonstra que psico é a nossa alma, soma é a palavra grega para corpo, ou seja, há questões emocionais que atingem o corpo, assim como há questões do corpo que atingem a alma. Não dá para separar alma, corpo e espírito como se elas fossem departamentos completamente isolados e que um não atingiria o outro. Atinge. Não é quando Deus nos disciplina, por exemplo, o segundo grau da disciplina envolve a doença física. É uma questão espiritual, mas chegou aonde? No corpo. Então não dá para pegar um ser humano e separar ele por partes e dizer, não, é a sua alma que não está bem. A gente é um todo, não é? E se não tratar do todo, não estou aqui pregando medicina holística, não é isso. Eu estou dizendo que não dá para separar, né? Não dá para a gente querer separar as coisas como se elas não se mutuamente afetassem. Então, precisamos também ter cuidado disso dentro dessas questões. Eu quero começar dentro disso que os versos 5 e 11 dizem. Eu vou reler o verso 5,
porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas em mim, exatamente perguntando uma coisa, com quem que o salmista está falando? Está falando com ele mesmo? Mas gente que fala consigo mesmo não é louco? Eu estou fazendo uma pergunta. Não, e nem deve, né? Às vezes a gente passa por alguém na rua, a pessoa está falando consigo mesmo em voz alta. Já aconteceu com você? Né? Tem um fenômeno, por exemplo, que é a sonorização do pensamento, que daí já é uma questão patológica, né? Que você ouve como se você ouvisse os seus próprios pensamentos. Às vezes a gente passa na rua, hoje acontece muito. A pessoa usa aquele fone de ouvido, bem discretinho, que você mal ouve, e ela começa a falar e você acha que está falando contigo, né? Daí você vira, não é contigo que está falando com outra pessoa aqui, mas inicialmente você acha que ela é meio doida, né? Até você ver o fonezinho aqui no ouvido. O salmista está falando consigo mesmo, e ele está fazendo uma pergunta para si mesmo. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Tem um outro salmo que eu vou tratar depois, que demonstra que fazer perguntas a nós mesmos pode ser perigoso. Principalmente quando você faz perguntas ao seu próprio coração. Ele é enganoso e as respostas dele vão ser falsas. E depois eu vou separar essas duas coisas. Mas quando ele diz aqui, por que estás abatido a minha alma, porque perturbas em mim, ele fala com a sua própria alma. E ele responde à própria alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Eu vou demonstrar como isso funciona na prática, num dia de tristeza, em casa, sozinho. Você já lembrou de um hino e começou a cantar em voz alta? Eu sou o único maluco aqui. Você já lembrou de algum hino e começou a cantar em voz alta? Eu aprendi a importância disso no exército, acredite. Um dia eu fui descobrir por que a gente cantava tanta canção de força, de vitória, de não sei o que no exército. Um dia a gente estava numa situação tão terrível, frio, molhado, não é, dentro de um buraco, se escondendo lá, não sei do que, não, tipo assim, ele não se escondendo, mas estava lá resguardado, e alguém começou a cantar uma música do exército de ânimo, e de repente todo mundo começou a cantar junto, e parece que aquilo esquentou todo mundo. A música funciona desse jeito, não é? A forma mais comum da gente falar com a própria alma é cantando, literalmente isso. Tem horas que a gente se pega sozinho, cantando. Eu já falei a você, se você chegar um dia da semana aqui, tiver um maluco andando por aqui cantando, sou eu, não se preocupe. Às vezes eu venho de cá para lá e venho de cá para lá cantando uma música antiga, não é? O Lael gosta muito de rádio, e a gente grava pendrive, para não botar rádio mesmo, né? A gente comprou um radinho, tem o formato de um radinho e tudo, mas funciona com pendrive, né? E gravou, a Keila tem, para a viagem, uma coletânea de hinos antigos, e aquele que o Lael gosta. Ele escuta o dia inteiro aquilo. Coloca lá o pendrivezinho dele, né? E fica escutando o radinho dele, tocando aqueles hinos antigos, e agora ele está decorando os hinos. Vai cantando os pedacinhos, né? É assim que funciona. Falar à própria alma é lembrar à alma algumas verdades que são insubstituíveis na vida. Falar à própria alma é lembrar a alma de verdades bíblicas que talvez tenham sido esquecidas. É como se a gente batesse na cabeça e dissesse, ei, como é que eu estou esquecendo disso? Olha, eu estou entrando por um caminho, eu estou desanimado, realmente eu estou para baixo, eu literalmente não consigo encontrar ânimo, mas você começa a lembrar para a sua própria alma de verdades que você não devia ter esquecido. Então, falar à própria alma é exatamente isso. E nós fazemos isso. Quando lembramos de passagens bíblicas, quando citamos para nós mesmos versículos bíblicos, passagens bíblicas, verdades bíblicas, hinos bíblicos, não é? E isso é importante. Agora, dentro desta questão, a superficialidade da vida espiritual é algo que deve ser levado em conta
quando nós falamos de desânimo espiritual. Alguém diz assim, por exemplo, no futebol: como é que você pode ser triste torcendo para esse time que ganha todo ano? Daí a gente transforma isso para um pensamento para nós. Como que nós podemos ser desanimados crendo num Deus do tamanho do Deus da Bíblia? Parece meio contraditório. Como que nós conseguimos entrar em tanta confusão quando nós cremos num Deus tão grande? Como que nós conseguimos entrar em depressão espiritual quando a Bíblia traz narrativas de coisas que Deus fez, começando pela própria criação, pela ressurreição de Jesus Cristo. E os nossos problemas e as nossas dificuldades são muito menores do que criar o universo ou ressuscitar o Filho de Deus. E nós acabamos por duvidar que esse Deus é capaz de fazer isso. Aquilo que o salmista diz, espere em Deus, é literalmente a grande verdade que precisa ser relembrada na nossa alma. Mas aí nós encontramos um problema. A superficialidade que nós tratamos as coisas espirituais se torna normalmente uma armadilha quando as coisas ficam ou se tornam difíceis para nós. Eu quero começar pelo ponto que Deus deu 3 poderes a nós: a mente, os sentimentos e a vontade. Como que nós qualificamos um ser pessoal? Ele tem intelecto, ele tem emoções e ele tem vontade. Todos nós temos isso. Todos nós entendemos com a mente, sentimos com o coração e não apenas agimos, mas pensamos na questão de agir. Quando nós olhamos para isto, nós encontramos 3 fatos que devem ser abordados com seriedade. Quando nós olhamos para a nossa mente, nós contemplamos o fato que há muitas verdades espirituais que nós aceitamos meramente de uma forma intelectual. Como que pode isso? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Como que você crê isso? Você pode crer simplesmente intelectualmente. Eu creio porque a Bíblia diz. Ponto. Eu creio na minha mente. Mas como que isso se torna parte real da sua vida? Eu não só creio que Ele ressuscitou, como eu tenho certeza que eu vou encontrá-lo em breve. Isso já começa a mudar as coisas. Eu creio que Ele ressuscitou, e eu creio que eu vou prestar contas a Ele das minhas atitudes. Então eu regulo as minhas atitudes, porque eu sei que eu vou encontrar aquele que ressuscitou. Eu creio que Ele ressuscitou e eu trabalho para Ele. Eu prego o Evangelho, eu vou aos cultos, eu falo dEle. Então eu creio que Ele ressuscitou e isso afeta de tal forma a minha vida que eu sirvo. Você não serve alguém morto, mas você serve alguém vivo. E se Ele ressuscitou e você o serve, isso é demonstração que apenas você não concorda com isso, mas isso move a sua vida. Até que ponto as coisas que você crê movem a sua vida? Até que ponto as verdades bíblicas que você diz crer moldam a vida que você tem? Uma fé intelectual é aquela fé que sabe, eu sei só, mas isso nunca mudou nada em mim. Sabe, uma das grandes fontes de abatimento é exatamente esse nível de conhecimento das coisas de Deus. Eu sei, eu conheço, mas isso não me dá força nenhuma. Eu sei, eu reconheço que isso é verdade, mas não afeta nada na minha vida. Simplesmente não muda nada em mim. É uma verdade meramente intelectual, que não tem resultado prático nenhum. Ela está confinada à mente. Nunca chegou
no coração e na vontade. Lembra que eu disse que não dá para separar o ser humano? Não dá para separar simplesmente mente, emoções e vontade, como se fossem compartimentos que não se tocassem. Uma verdade pode ficar simplesmente reservada à nossa mente, mas um dia você vai precisar dela. Um colega disse assim: a maioria dos crentes não gosta de teologia, não gosta dos termos bíblicos, não gosta de sintetizar ou de sistematizar o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico é muito bem sistematizado, há livros, por exemplo, teologia sistemática. É duríssimo de ler teologia sistemática. É só teoria. Às vezes nós desprezamos a teologia, dizendo eu nunca vou precisar disso. Mas saiba, um dia você vai precisar de teologia. Um dia você vai precisar. Vai chegar um dia que essas verdades vão lhe fazer falta. Você as desprezou a vida inteira. E hoje que você precisa delas, você não as tem. Não as guardou na mente, não as levou à vida, e hoje elas fazem falta. Tratando não somente da mente, mas tratando também das questões que envolvem o coração, nós percebemos questões do nosso próprio coração. Por exemplo, hoje em dia nas igrejas está muito em voga os cultos de libertação emocional, vamos dizer assim, não é? Você está passando por uma crise emocional, então venha cá, nós temos a solução para isso. Agora, como isso funciona verdadeiramente em nós? A Bíblia, ela nos permite experiências emocionais? Sim. Mas isso não é uma regra. Se eu perguntasse, quantos de vocês choraram quando se converteram? Então, quem não chorou não se converteu de verdade. É uma questão muito do temperamento. Mas, verdadeiramente, verdades bíblicas tocam profundamente o nosso coração. Ou seja, verdades bíblicas, elas vêm como um bálsamo, como um remédio para uma alma doída e machucada. Você já provou disso? A Bíblia já foi a solução para a sua tristeza, para o seu abatimento. A Bíblia já foi a solução para o dia mau. Lembra que Paulo fala aos Efésios do dia mau? Você já buscou na Bíblia um bálsamo para aquele dia que você quer se esquecer dele? Ou para períodos da vida que você não gosta de lembrar? Tem dias da sua vida que você, ou períodos, às vezes meses da sua vida, que hoje você olha para trás e diz assim, eu nem lembro o que aconteceu. Foi tão dolorido e tão difícil que eu não consigo lembrar. Verdadeiramente, a Bíblia é um bálsamo, a palavra de Deus é um santo remédio ao nosso coração. Agora, qual é o problema que nós enfrentamos, não só no nosso tempo, mas na era toda da igreja? A igreja de Corinto, ela buscava muito os fenômenos espirituais. É literalmente, como eu já citei a vocês, a teologia do arrepio. Quem lembra da teologia do arrepio? O que fala a teologia do arrepio? Se arrepiei, é de Deus. Se não arrepiei, não é. Um grande engano que nas questões emocionais alguns crentes e muitos religiosos tomam é buscar literalmente experiências que nós chamamos de espirituais ou extrasensoriais. Alguma coisa que causou em mim uma sensação tão incrível e a semelhança de um opioide, eu preciso dela constantemente. Então eu vou buscando experiências espirituais e em cima de experiências, literalmente fenômenos psíquicos, mentais, aonde eu senti algo que eu não sei explicar. É literalmente uma experiência do além, mas que não te traz resultado nenhum. Sabe, eu já
estive com crentes e já aconselhei crentes que antes do aconselhamento narravam experiências espirituais fantásticas. Só faltou ir ao céu e voltar. O resto aconteceu. Se você ler com atenção o livro de Jó, se não me engano é Bildade ou Zofaz que vai falar isso, acho que é Zofaz. No primeiro argumento dele com Jó, para provar que o argumento dele é válido, ele diz assim: estava eu na minha cama de noite, não sei se eu estava acordado ou dormindo, mas veio um espírito, entrou no meu quarto. Então ele começa a narrar uma experiência espiritual com um espírito que chegou até ele enquanto ele dormia. E ele começou a narrar como se fosse algo extraordinário, de outro mundo. E o que ele estava dizendo era o seguinte: Jó, você tem que me respeitar, eu já tive até experiência com o espírito. Esse era o argumento dele. Você já percebeu como muitas pessoas se sentam sobre esse argumento? Olha, eu sou muito forte espiritualmente, eu já vi anjos. Já arrepiei em lugares onde as pessoas não sentiram nada, mas eu senti a presença dos seres espirituais. Elas buscam fenômenos, fenômenos e fenômenos. É muito interessante como tais pessoas podem ser facilmente induzidas. Você sabe que a indução é uma coisa estudada e prática. A forma mais simples de indução é você trabalhar com os fatores da nossa sensação externa, né? Claridade, som e temperatura. Por exemplo, por que a nossa igreja é tão bem iluminada? Isso tem uma razão. Nós queremos a sua atenção. Quanto mais iluminado, mais atentos nós estamos. Agora vamos colocar 9h45 da madrugada de domingo. Vamos deixar um lusco-fusco, bem lusco-fusco. Em 10 minutos, metade de vocês está dormindo, né? Já vão estar roncando. O que acontece com uma luminosidade baixa? Vamos ligar um som repetitivo. Você já percebeu como as igrejas contemporâneas usam hinos e cânticos que parece que não termina nunca? Repete, 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 é uma coisa circular. Porque isso afeta a sua própria cognição, sua própria forma de agir. Então, induzir as pessoas pode ser praticado, pode ser feito. Mas pessoas que buscam experiência espiritual em cima de experiência espiritual, elas começam a ser induzidas pelo engano. E o dia que elas verdadeiramente precisarem da verdade espiritual, essas supostas experiências não vão ajudar elas em nada. Não vão ter resultado algum. Quando essas pessoas enfrentam crises reais, simplesmente elas não sabem o que fazer. Se eu citei mente e emoções, citando a vontade, a gente pode citar pessoas dentro da vontade convertidas por persuasão. Elas foram persuadidas a adotar o cristianismo. Elas adotam o cristianismo, quando na realidade elas deviam ser dominadas pelo cristianismo. Você já viu pessoas que vêm para a igreja por amizade? Pessoas que vêm para a igreja por casamento. Um amigo meu, pastor, tinha 2 filhas, e uma delas começou a namorar com um rapaz que tinha vindo para a igreja, conhecia ela. O rapaz tomou uma decisão, foi batizado, casou-se com a menina. Alguns anos depois separou dela de uma forma terrível. Tinha vindo para a igreja apenas para casar com ela. Se fez de convertido durante anos. Ou seja, era só uma questão de adoção de uma forma de vida para atingir o que ele queria. Irmãos, hoje as igrejas, e as grandes igrejas de Goiânia são um exemplo,
elas literalmente são a melhor forma de crescer profissionalmente. Por que em Goiânia você encontra igrejas de 5, 6, 7 mil pessoas? Você sabe que é network, as relações de trabalho. Não existe melhor lugar, por exemplo, para um profissional autônomo do que uma igreja. Porque ali ele vai construir relações que vão permitir a ele desenvolver-se profissionalmente, seja advogado, médico, seja o que ele for. Literalmente hoje em nossa cidade, as grandes igrejas, elas não servem como igreja, elas servem como um ponto de encontro para que você se desenvolva profissionalmente. E isso é um sucesso. Grande parte das pessoas está ali por isso. Elas precisam de clientes, elas não precisam de Cristo. E como eu usei nos pensamentos, no intelecto, nas emoções, eu uso aqui. O dia que realmente elas precisarem do seu cristianismo, elas não terão. O dia que realmente as crises baterem à porta e for necessário isso, elas não terão isto. Eu vou concluir com Romanos 6,17. Se você pode acompanhar na sua Bíblia comigo. Diz, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Então, tendo sido no passado servos do pecado, o que aconteceu conosco? Obedecestes. Obedecer é uma qualidade da nossa vontade. Você obedece pela sua vontade. Ou seja, você obedece porque isso é uma decisão da sua vontade. De coração, ou seja, envolve o quê? As emoções. Só um parêntese aqui. A gente usa a palavra coração, vocês sabem que coração é apenas um músculo, né? Quem já leu traduções antigas do século passado, você vai ver que expressões como coração eram substituídas, por exemplo, como entranhas. Ou mais especificamente, como rins. Obedeceste com todos os teus rins. As glândulas suprarrenais ficam sobre os rins, não é? Então, as questões hormonais e tudo isso, os próprios sistemas que geram a emoção. Então, as traduções antigas usavam, literalmente, os órgãos que continham essas glândulas. Quando nós falamos de coração, é apenas uma forma que hoje nós entendemos as emoções. Então, ele diz, obedecestes à vontade, não é? Envolve a vontade. De coração, envolve as emoções. A forma de doutrina, ou seja, envolve o intelecto a que fostes entregues. Nós somos entregues a um cristianismo completo, que age na mente, age no coração e leva à vontade. O cristianismo só funciona quando ele é completo. E nas provas que nós enfrentamos, ele vai demonstrar ser completo ou não. É simplesmente algo que estava na sua mente, e eu já citei muitas vezes a vocês de um folheto, que hoje não é mais lançado, infelizmente, que o título dele é Errou o céu por 45 centímetros, que é a medida entre a mente e o coração. Ou seja, tudo estava na mente, nada chegou ao coração e nada mudou a vontade. São 3 passos aqui. A verdade chega à mente e é iluminada pelo Espírito Santo, ela vai ao coração e comove as nossas emoções, e então isso leva um desejo por cumprir a verdade. Uma das maiores causas de abatimento espiritual é um cristianismo que não envolve essas coisas. Não é um cristianismo que chegou ao fundo do seu ser. É um tipo de cristianismo que vive sempre na superfície. E que nos momentos difíceis da sua vida, simplesmente não forma uma base necessária para te fortalecer e te manter de pé. Irmãos, como crentes,
Nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da oração e nós precisamos do serviço ao nosso Deus. Nessa manhã, meça a superficialidade ou não da sua vida espiritual por essas três coisas. Estamos chegando no final do ano. Conseguiu ler a Bíblia toda esse ano? Conseguiu começar em Gênesis? Eu não começo em Gênesis e não termino em Apocalipse. A minha leitura é meia capenga. Eu vou pelas minhas áreas de interesse, né? Às vezes eu leio todos os profetas maiores, depois volto para os evangelhos, depois volto para os profetas menores, depois vou para o Pentateuco. É difícil eu fazer uma leitura sequencial, mas eu procuro fazer uma leitura sequencial e outra assim dos meus interesses. Independente de como, você pelo menos leu a Bíblia esse ano. A quanto vão os teus hábitos de oração? Como está a vida de oração? Ah, tá boa, pastor. Sempre que eu vou na igreja, eu oro. Sempre que eu entro para aquela porta, eu lembro, rapaz, tem que orar. Então, isso mais ou menos é ali quarta e domingo, né? É 2 encontros com Deus na semana, eu acho que já... Deus não pode exigir mais do que isso, né? Deus, eu lembrei de ti 2 vezes essa semana. Do Vila Nova eu lembrei umas 20. Né? Serviço. Se você ora e lê a Bíblia, qual é a consequência natural? Servir. A quanto anda o serviço do Senhor? Eu tenho tempo para tudo, mas não tenho nenhuma hora na semana que eu possa dedicar-me. Pastor, eu já venho no culto, já são aí, vamos calcular, 1h30 de quarta, 2 horas de domingo madrugada, já dá, 3h30, mais 2 horas de noite, 5h30. O senhor pensa, 5h30 da minha semana, eu dedico para Deus. Se você veio nos 3 cultos, né? Se você tira um deles, já diminuiu a porcentagem aí. É dessa forma. Não reclame quando as dificuldades baterem à sua porta e você se abater, porque você não tem um cristianismo aprofundado em sua vida o suficiente para te fortalecer em meio às lutas. Grande parte dos crentes se abate em meio às dificuldades simplesmente porque vive um cristianismo superficial. É tudo muito superficial, não real e não verdadeiro. Então nós vamos começar por essa introdução, para que a gente possa depois tratar de outros pontos. Ficou alguma pergunta, alguma colocação? De hoje pela manhã? Então agora nós temos um intervalo, 5 minutos,